Olá para você que está nos assistindo, eu sou Érica Lima e hoje a gente tem mais um debate político, nosso encontro toda segunda-feira às 17 horas. E esse debate político está começando a cair na boca do povo, hein, gente? Porque quando a gente entra ao vivo, as pessoas já começam a estar conosco, debatendo, conversando, deixando a sua opinião aqui. Então você está sendo convidado para a gente poder falar um pouco sobre os desdobramentos da CPI da Covid. E para a gente poder falar, debater sobre esse tema, nós vamos conversar hoje com Elcio Ribeiro, ele que é professor, cientista político, advogado, muito conhecido no âmbito jurídico. E ele daqui a pouquinho já está entrando com a gente aqui ao vivo. Mas enquanto isso, eu aproveito e mando um abraço para o André Pascoal, que está aqui ao vivo com a gente, com a Jaqueline Solimões. Um grande abraço, ela que é a nossa seguidora, sempre está conosco prestigiando as nossas programações. E o professor Elcio já está por aqui acenando e vou enviar o convite para ele falar com a gente aqui. Vamos lá. Olá, professor, tudo bem? Como vai, Érica? Tudo tranquilo? É uma grande satisfação sempre estar falando com o senhor, então tá tudo ótimo. Satisfação é minha, então é recíproco. E olha, aquilo que a gente combinou, né? Chamar de você para a gente poder desenvolver o nosso diálogo de uma forma bem consistente. Érica, A nossa última live, falando sobre as eleições municipais de Quari, muitas pessoas mandaram mensagem aqui para o Convergente, parabenizando as suas colocações, falando que você trouxe assim ponderamentos importantes que levaram à reflexão. E a gente está tendo muitas pessoas que estão, inclusive, compartilhando o nosso material aqui no Convergente. Então, eu agradeço novamente sua presença. Érica, eu também agradeço e o bate-papo flui melhor, com menos formalidades e o bate-papo vai muito de quem conduz. Então, os méritos são teus, né? Você conduziu da melhor forma possível, coisa boa. Eu sempre gosto de falar com o professor, porque professor é aquele que fala, mas quando ele fala, parece que ele envolve, né? É. Parece não, ele envolve as pessoas. Então, é a satisfação que eu tenho e o mérito é todo seu. Nossa, vamos dividir. E Não vamos vamos brigar. dividir, então. É É. isso mesmo. E ó, todo o estado do Amazonas agora já está começando a acessar o Convergente. Depois daquela nossa conversa, inclusive a gente tinha divulgado uma matéria falando sobre Quari e foi emitida uma decisão judicial suspendendo a contratação desses carros de luxo e o Convergente foi citado nos autos do documento. Então, isso aí é uma vitória nossa, de toda a população do estado do Amazonas, que está, inclusive, antenada, né, com os assuntos políticos, não só da capital, mas como em todo o município do estado. Érica, eu estou vendo muitas pessoas entrando aí, participando, eu fico feliz. Vi agora o professor Almério Augusto, é um historiador, jurista e campeão de jiu-jitsu. Olha que coisa boa. Olha, eu aproveito aqui e mando um grande abraço para o meu pai, Antônio Barbosa, que é advogado também, que está acompanhando as nossas lives, inclusive tecendo comentários construtivos para cada vez a gente melhorar a nossa informação aqui para você que está nos assistindo. E olha, hoje a gente vai falar sobre o CPI da Covid. Nós temos aí pouco tempo que iniciou essa CPI. Ela tem, eu acredito, professor, um, um contexto histórico muito importante. A gente está falando em Brasil, a gente está falando no cenário aqui do Amazonas e um número expressivo de milhares de pessoas que vieram a óbito, que não conseguiram ter um atendimento não, eu acredito que foi um atendimento precário para grande parte da população, que ficaram com muitas sequelas também.
Então, assim, quando a gente fala de CPI, a gente está falando com a casa, a família, né, de toda a população do Brasil e aqui do estado do Amazonas. Quem não perdeu um parente, um amigo, uma pessoa próxima? Então, assim, eu acredito que a gente tem que trazer uma seriedade muito grande para essa CPI. E para isso acontecer, é necessário que tenha a fiscalização da população. É por isso que hoje no debate político, dando continuidade, o convite foi para você, cientista político, para a gente falar sobre os desdobramentos. E para a gente conversar, Elcio, eu começo com a seguinte situação. Já se passou, né, por essa escuta qualificada, os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teck. E qual foi as suas... O que você conseguiu compreender desse discurso, dessa fala, né, desse depoimento? É claro que a gente não está tendo toda a íntegra desse depoimento, porque é uma investigação, mas aquilo que está sendo divulgado, aquilo que está na plataforma da transparência, quais são a sua análise? Veja bem, Érica, muitos questionaram a própria necessidade ou não da CPI. Eu lembro que, vamos dizer assim, nenhum presidente, isso aí não é privilégio ou não é uma mazela apenas do presidente Bolsonaro. Nenhum presidente gosta de uma CPI nas suas costas, né? Que vai cavilhar erros que podem ter sido dele. Então, nenhum presidente gosta disso. Esta CPI, é evidente que os situacionistas, pessoas partidárias do presidente Bolsonaro, não queriam. Se fosse de qualquer outro presidente, os partidários não queriam. Agora, tem aquele ditado popular, Érica, que eu acredito que é pontual. Aquele ditado que diz: quem não deve, não teme. Só que na política é difícil algum grupo não dever, né? Vai estar sempre devendo. Você começou a tua oração, a tua fala, comentando que todos nós perdemos algum conhecido, muitos familiares, né? Amigos. Eu não tenho dúvida, né? Já foram cerca de 420 mil pessoas que perderam a vida. Eu diria que até mais. Eu acredito que houve subnotificações. Tem pessoas que morrem em casa, não tem atestado de óbito dizendo que é Covid, entendeu? E aí, essa CPI, aqui para o nosso estado, por exemplo, nos mostrou uma realidade cruel. Uma delas, a primeira, que eu acho mais cruel, de 62 municípios que tem o Amazonas, apenas um município, Manaus, possui leitos de UTI. Isso é vergonhoso, isso é triste. Num estado como o nosso, que é um estado rico, se você pegar o PIB do Amazonas, o coloca entre os 10 mais ricos do Brasil, né? Nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, 27. E nós não temos um leito de UTI em 61 municípios do Amazonas, apenas um. E aí, é claro que discursos tentando a proteção ou tentando o favorecimento de uma ou outra ideologia acabaram proliferando, né? Só que esses discursos não acompanharam o número de mortos. Este, sim, foi imenso, está sendo imenso, e as indicações que nós temos é que não é para parar agora, né? Alguns cientistas já receiam uma terceira onda que eu e qualquer pessoa sensata adoraria não ter dessa forma, né? Luiz Moraes Júnior está dizendo que o tio dele faleceu em casa e foi tratado como Covid. Que bom, Luiz, que bom que tenha sido isso de fato, né? Agora, não é a realidade do nosso interior, viu, Luiz? As pessoas, às vezes, são enterradas até no quintal da sua casa. Ocorre muito. Da cultura interiorana. Verdade. Desculpa, Érica.
Não, eu concordei com o que o senhor está falando aí. Com o A que você está população, falando. a população indígena nativa não passa atestado de óbito por lá, não. Normalmente, eles são enterrados de acordo com os rituais. Então, eu não tenho dúvida que houve uma subnotificação e não uma supernotificação, como alguns querem mostrar. Aí, contrariando a vontade, principalmente dos governistas, Luiz, a Sara Araújo, que está aqui com a gente, o Daniel Gama, enfim, eu diria que conseguiram os números de votos suficientes para que fosse tocado em frente a CPI. E aí nós já vimos telefonemas do presidente para políticos dizendo: olha, vamos tentar largar mais, vai ficar só no meu governo. E a UTI, a CPI, olha, nós estamos na UTI no Brasil. A CPI foi formada com 11 senadores titulares. Esses 11 senadores titulares, Érica, pode ser que eu não tenha votado em nenhum deles, pode ser que você não tenha votado em nenhum deles, pode ser que o Luiz, que nos prestigia, o Luiz Moraes Júnior, pode ser que ele não tenha votado em nenhum deles, mas são senadores que a população, que o povo brasileiro, que os eleitores brasileiros indicaram votar para e eles representam as unidades federativas lá no Senado Federal. Então, ponto 1, tá, Érica? Nós não podemos ter aquele posicionamento egocêntrico, me colocar eu, Elson, no centro do mundo. Eu não votei nesse senador, eu não gosto desse senador. Ah, você não gosta, mas ele está representando eleitores do teu estado, né? E aí, jogando para uma linguagem futebolística, Érica, eu diria que na formação da CPI nós encontramos o esquema tático 4-5-2. O que seria aí, agradecendo a entrada aí do Douglas Pimentel, um querido que eu conheço. O que seria esse esquema, Érica? 4-5-2. Érica, você gosta de futebol? Gosto. Então, com certeza, é a Botafoguense, que é o melhor time do mundo. Mas vamos pular esse assunto aí. Vamos para o esquema 4-5-2. A CPI é formada por 4 senadores de tendências governistas. Tá? Eu posso dar nome. Você quer que eu dê os nomes deles? Sim, é o debate hoje, Vamos né? lá. Olha só. O senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. E o senador Marcos Rogério, do Democratas, de nosso vizinho aqui de Rondônia. Tá? Esses 4, eles têm uma tendência governista. Não quer dizer que eles vão ser injustos, mas eles têm essa tendência de um alinhamento com o presidente Bolsonaro. Aí você vai me perguntar, tá, e os outros 7? Faltam 7. Então, o esquema tático é 4... Mas deixa eu dar um adendo aqui para a gente entender. Vamos As lá. pessoas estão assistindo, às vezes não podem, né? Tá. Quando a gente fala tendência governista, você quer dizer o quê? Eu quero falar que eles normalmente votam nas propostas do presidente Bolsonaro. Eles fazem parte de partidos do arco de apoio do presidente Bolsonaro. É isso que eu quero dizer. Tá? Eu entendi. Mesmo porque logo na situação da pandemia, principalmente no início, a gente teve situações que teve aquele impasse com as tomadas de medidas relacionadas às ações da Covid em estados. Sim. E o posicionamento do presidente. E aí houve o parecer de que os estados têm autonomia nas ações de combate à Covid. Pode continuar, professor. E aí? E pensando aqui na lógica, né? Tá. E aí nós temos 5 senadores que estão no meio de campo. Eles atacam, defendem, às vezes defendem o presidente Bolsonaro, às vezes atacam o presidente Bolsonaro, às vezes tem uma postura neutra, justa, né? Quem são esses 5? O presidente Omar Aziz, que
representa o PSD do Amazonas, lembrando que o PSD tem ministros no governo Bolsonaro, tá? Além do presidente, tem 2 senadores do MDB, Renan Calheiros e Eduardo Braga, que muitas vezes votam junto com o presidente, outras não, tá? Além desses 2 do MDB, tem um outro do PSD, que é um médico, inclusive, Otto Alencar, lá da Bahia, é o 4º, e o 5º é um senador do PSDB, conhecido de muitos, o Tasso Gereissati, do PSDB, né? Então, esses 5, eles vão jogar ali no meio de campo, eles vão defender, eles vão atacar. Eu estou vendo que eles estão atacando mais do que defendendo. Quando eu falo atacando, eu digo o governo, tá? Do presidente Bolsonaro. Sim. E tem 2 senadores que, indiscutivelmente, eu vejo eles como oposição firme ao presidente Bolsonaro. Quem são? Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI, que é lá nosso vizinho do Amapá, e Humberto Costa, que é do PT. O Randolfo Rodrigues é da Rede. Humberto Sim. Costa é do PT do Ceará. Então, esses 2 são oposicionistas. Então, você vê ali a CPI, 4 defendendo o presidente, teoricamente, 2, teoricamente, atacando, 5 ali no meio de campo. E aí, Érica, demais, o Renato que estão nos acompanhando aí, eu adoraria, acima de tudo, que a CPI chegasse a uma conclusão. É bom lembrar, Érica, que CPI não é um órgão do poder judiciário, ela não vai julgar ninguém, ela vai apurar fatos. Ela descubra algo, algum indício, alguma prova de responsabilidade civil, criminal, ela vai enviar esse resultado para o Ministério Público. Cabe ao Ministério Público aceitar ou não a afirmação da CPI. E cabe ao Ministério Público ingressar ou não com uma ação civil ou uma ação penal contra os responsáveis desnudados pela CPI. É isso que vai ocorrer, né? A gente tem aqui o Cruz Farias, ele fala o seguinte: professor, o brasileiro perdeu o senso do absurdo. Uma CPI dessa importância, sem a mobilização popular, tende a cair no descrédito, uma vez que o governo e a sua máquina de produzir fake news atuam para enfraquecer e deslegitimar a comissão. E aí a gente está falando bem relacionado a essa situação de como está posicionado as pessoas que estão à frente desse levantamento, né, de situações que ocorreram na pandemia da Covid, que a gente ainda não saiu da pandemia, né? Complicado. Érica, veja bem, eu posso responder ao Cruz Farias? Sim. Primeiro, agradecer a ponderação inteligente dele, né? O que eu colocaria aí, Cruz? O que eu vejo? Sabe qual seria a síntese, Cruz Farias, que eu faria do teu posicionamento? Exercício da cidadania. Ele é cirúrgico, o Cruz Farias. Agora, olha só, Cruz, o exercício da cidadania não é apenas na CPI. Então, a população brasileira, e eu não digo nem que é apenas a população brasileira, as populações, os países em geral, Érica, eles estão cansados um pouco dessa ideia da democracia representativa. Por quê? Muitas vezes nós votamos e, quando as pessoas são eleitas, elas acabam virando as costas para a população, né? Isso ocorre muito. E aí, você só pode consertar daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, parte da população age como o Cruz coloca, é desmobilizada, acaba não se interessando e essas pessoas acabam sendo reeleitas. O que a gente prega? Cruz, nós estamos discutindo aqui, olha só, nós estamos exercitando a cidadania. O portal Convergência está fazendo a gente não deixá-la cair no descrédito. Nós estamos falando, quanto mais falarmos dela, melhor será a nossa fiscalização. Eu lembro apenas, eu quero tocar nessa tecla, tá, Érica? Que a CPI ela não vai julgar ninguém, ela vai pegar indícios ou provas e
caso haja provas de responsabilidade civil e criminal, ela vai pegar nesse relatório que ela vai fazer, ela vai indicar, enviar o relatório dela para o Ministério Público. Cabe a ele ingressar ou não como ação. Aí, além de termos o exercício da cidadania, a gente tem que cobrar esses órgãos fiscalizadores também. A luta é longa. Essa já é a resposta bem clara do que eu ia questionar, né? Quando você falou da composição, como ela está articulada para apurar, né, as situações que ocorreram na CPI. E aí eu ia fazer justamente essa pergunta: o que fazer diante de uma situação como essa? Né? Que a gente vê uma discrepância, porque deveria ter uma certa neutralidade ou equiparar esses personagens que estivessem à frente dessa pandemia. Mas a grande complicação é que desses personagens é que é eles mesmos que votam em favor deles. Aí é o grande problema. Como é que você pensa sobre isso, falando justamente sobre o papel da população, os veículos de comunicação, né? Você já estava falando sobre isso, mas a gente tem que aprofundar um pouco essa situação. Porque quando a gente fala em democracia, é muito complicado, né? Sim. Érica, eu diria, por exemplo, que você, eu, o portal Convergente, nós estamos... A democracia é uma imensa catedral, imensa catedral. Nós, eu, você, o portal Convergente, Érica, nós estamos colocando um tijolinho para construir a catedral. Estou vendo aqui, olha, a Raqueline Quintel, o Roosevelt Diniz, a Alicia Pimentel. Eles, ao participarem, eles estão também exercendo a cidadania deles, estão contribuindo com mais um tijolinho. Então, e aí eu volto a falar com o nosso webnauta, que está participando também, o Cruz. A cidadania é algo que dá trabalho, porque muitas vezes nós achamos que basta chegarmos, digitarmos os números a cada 2 anos. A cada 2 anos nós elegemos vereadores, prefeitos, deputados, governadores, presidentes. Não basta. Essa discussão nossa é um fomento para a atividade cidadã. Então, cabe a nós acompanharmos o cotidiano e, com detalhe, tem uma garantia, sabe qual é, Érica? De seremos frustrados. Isso aí não tem a menor dúvida, né? Agora, se não acompanharmos, seremos muito frustrados, né? E se acompanharmos, seremos frustrados um pouco, porque nunca vai estar aos anseios das nossas vontades. Por quê? O Brasil é um país rico. Rico. Nós estamos entre os 10 mais ricos do mundo. 12, parece que caiu um pouquinho, mas o mundo, o planeta Terra, tem 215 países, mais ou menos. Nós estamos entre os 15 mais ricos. Nós só não vemos essa riqueza ser revertida para a grande massa da população. O Brasil é um dos países, eu diria, talvez o campeão mundial das desigualdades. O Roberto Freire, Érica, escreveu um livro que eu adoraria que todos lessem, Casa Grande e Senzala. A nossa formação colonial, a nossa formação enquanto sociedade, hoje, século XXI, maio de 2021, ainda está muito assentada nessa ideia de grande senzala. As desigualdades aqui, elas são latentes. Você vê isso em menor grau em qualquer outro país. E aí, nós temos a vontade de mudar isso num estalar de dedos. Não muda. A democracia, ela toma passos lentos. Então, ela vai ser lapidada quanto mais nós exercitarmos a nossa cidadania. O que nós estamos fazendo aqui hoje, no Portal Convergente, a participação de todos que estão nos prestigiando, é um meio de lapidarmos essa nossa cidadania. Então, vamos esmiuçando esse assunto, né? Porque o tempo está correndo e a gente tem uma questão aqui, por exemplo. O ministro Marcelo Queiroga, ele também prestou depoimento, mas ele não convenceu e os senadores estudam a possibilidade de ele voltar, né, a prestar depoimento. Aqui, o Eduardo Pazuello, ele deve depor no dia 19. E eu acredito que eu vou até colocar no Portal Convergente uma cronologia e uma tabela desses depoimentos que
que é para as pessoas poderem acompanhar, né? E a gente divulgar de uma forma muito fácil acesso aqui no nosso Instagram também. Gente, não deixa de acessar o nosso Twitter. Lá no Twitter a gente divulga tudo também. E quando a gente está falando sobre esses depoimentos que são relacionados aos ex-ministros e ao ministro da Saúde atual, a gente já está vendo as convergências, né, as disparidades de informação, inclusive algo que atingiu o Amazonas é que Eduardo Pazuello, ele afirmou no depoimento que foi incoerente, né, ter retirado o ex-secretário de saúde da antiga Suzano, hoje SES, e ter colocado a outra, que é a chamada Simone Papais. Simone Papais, né? Ter colocado a outra secretária que ficou e que também participou de outros tipos de investigação, que teve várias notícias, inclusive na Leandro. Veja bem, Érica, eu perguntaria a Catiane Moura, que entrou aqui, eu perguntaria ao Cirino, que está nos prestigiando, eu perguntaria ao Roosevelt, ao Diniz, a Raqueline, as pessoas que estão nos ouvindo. Suponhamos que você tivesse um mercadinho, uma loja. Você vislumbra trocar em 10 meses 4 gerentes, você não está querendo prosperar nessa loja, né? Nesse mercadinho. Você vai trocar 4 em 10 meses, vai ser difícil, até que um pegue o ritmo do outro. Foi o que ocorreu no Brasil, né? Em 10 meses, nós tivemos 4 ministros da saúde. Aqui no Amazonas ocorreu muito parecido. Nós tivemos 4 secretários também. Olha só, é difícil uma pasta prosperar com essa mudança agora, né? Aí o que ocorre? Você tem que ver o motivo que levou essas pessoas a saírem, é isso que a CPI está tentando verificar, e o motivo que levou outras a entrarem. O ministro Mandetta, ele deu um depoimento longo, algo até meio assustador. Resta a comprovação, né? É bom a comprovação. E uma delas é que queriam alterar, Érica, pelo amor de Deus, alterar a bula da hidroxicloroquina, da cloroquina, para dizer que era bom para a Covid. Olha só, olha o nível de... Isso aí tem que ser comprovado. Isso aí foi a afirmação do ministro Mandetta. O ministro Taixe, que ficou apenas um mês, menos de um mês, 29 dias, o que ele falou? Olha, o ministro Mandetta também ressaltou que muitas vezes ele fazia um discurso pelo distanciamento, pelo afastamento, e o presidente Bolsonaro concordava, só que um dia depois fazia tudo ao contrário, né? Então, não estava coincidindo, ele não deu para permanecer. Posteriormente, o ministro Taixe durou um mês apenas. O que ele falou? Que ele nunca foi pressionado a falar bem da hidroxicloroquina. Mas um dos motivos da saída dele foi esse. Insistiam numa terapia antecipada, né? E ele, enquanto médico, via que não era o correto. E ele falou que o ministro Pazuello, que era o sub dele, era o ministro executivo, vamos chamar assim, secretário executivo, quando o ministro Taixe era o ministro da Saúde, não foi escolha dele. Estava lá pela escolha do presidente Bolsonaro. Posteriormente, sai o ministro Taixe. Nós ainda não temos depoimento do ministro Pazuello, Eduardo Pazuello. Meu vizinho, eu moro ao lado da casa dele, aqui ao lado, né? Meu vizinho, irmão da Elizabeth, do Alberto, filho do seu Nissim. Vai ter que explicar muita coisa, eu acho. Primeiro, posso te fazer uma pergunta de cunho médico, Érica? Sim. Você, Érica, sabe diferenciar a veia da artéria? Não. Eu também não. Eu, se fosse ministro da Saúde, eu ia dizer, olha, eu não entendo disso aí não, amigo. Né? Eu não sei se o ex-ministro Pazuello sabe essa diferença. Se botarem na tua frente, Érica, um rim e um fígado, você vai saber o que é o quê? Não. Mesmo já vendo imagem de fígado muito mais, né,
de uma forma comum, mas eu ainda ia ficar na dúvida, não ia Eu, ter eu condição também. de dizer assim que eu tinha certeza. Eu também. Eu não sei se o Jorge Atlas, se o Daniel Zavascki, se a Paty Lima, se a Lidiane Cunha, que estão nos prestigiando, eu não sei se eles sabem. O Tenente André, por exemplo, o Tenente André Luiz, ele talvez tenha feito curso de primeiros socorros, aí você aprende, né? Mas colocaram o ministro Pazuello por ele ser especialista em logística. Foi essa A a justificativa. justificativa, né? Eu adoraria saber como foi parar 70 mil doses de vacina que viriam para o Amazonas no Amapá. Nada contra, eu não tenho nada contra ninguém, felizmente, mas inclusive o Mas a ministro, gente tem que debater e indagar sobre isso, né? Que, com certeza, inclusive, a com certeza. gente teve aí algumas indicações do vice-governador Carlos Almeida, né? Que está prestes a colocar o depoimento dele nessa investigação, nessa apuração. E a gente está nessa expectativa de entender as declarações que ele deu sobre o uso da cloroquina e dessa imunidade de rebanho no Amazonas. Inclusive, o portal Manaós, ele também, na época, fez todo o acompanhamento dessas matérias, que houve aí um estudo científico que a Fiocruz também esteve à frente para ver se realmente tinha eficácia ou não. A realidade é que esse ficou um protocolo que até hoje algumas instituições de saúde ainda persistem em colocar em prática. E a população brasileira, ela fez uso, né? Érica, você alguma vez já usou uma fitinha do Senhor do Bonfim na tua vida? Uma fita de quê? Do Senhor do Bonfim? Não. Já? Não? Eu, na minha adolescência, dei uma fita do Senhor do Bonfim. Diz que dá sorte e tal. Olha, Não usei. eu até compreendo que as pessoas usem uma figa, um olho grego. Eu tô com olho grego aqui, ó. Olho grego, tá? Eu acho que você tem consciência que o olho grego não vai te curar da Covid. Espera. Ele serve de uma proteção, você pode ter sua doença e tal, mas num primeiro momento, eu até entendo, viu, Érica, que parte do governo, principalmente as pessoas de um núcleo mais próximo do presidente Bolsonaro, tenham tentado apostar na cloroquina. Eu compreendo, ninguém conhecia nada. Também. Hoje, maio de 2021, França, Alemanha, União Europeia, Estados Unidos, Canadá, são países... Olha, eu hoje ouvi a entrevista de um querido amigo, Daniel Benvenuti. E o Daniel Benvenuti, que é um advogado, falou sobre contratos. Ele tem uma frase que eu acho fantástica, emblemática. Ele fala assim, alguns países, como esses que eu citei, França, Alemanha, Dinamarca, Argentina, nossa vizinha aqui, já ganharam muitas pessoas ganharam um prêmio Nobel de Fisiologia de Medicina. E aí, o Daniel Benvenuti, com a sua forma satírica, né? A forma inteligente de ver, diz: o Brasil falta Érica, para completar o primeiro. Nós não ganhamos nenhum ainda. Então, países, eu chamaria a atenção das pessoas que estão nos prestigiando, dos webinautas que estão nos acompanhando. Países com tradição de pesquisa foram pesquisar a cloroquina, os remédios para verme e tal. Conclusão deles: não funciona, isso não serve. Pelo contrário, pode matar, né? Você tomar antibiótico para combater... doses, né? Antibiótico pode para trazer complicações, respiratórias, atenuar as complicações. Perfeito. E aí, olha, tentou, meu amigo, mas a pesquisa, países que pesquisam. A Alemanha tem mais de 80 pessoas que foram laureadas com o Prêmio Nobel de Medicina. Ela pesquisa, olha, não funciona. A Angela Merkel, chanceler da Alemanha, ela não quer que os seus concidadãos morram, não. Se servisse, ela ia dizer, vamos botar, entendeu? O Brasil insistiu nessa ideia de hidroxicloroquina. Até hoje a gente vê, olha, os institutos aí, Instituto de Medicina, de Pesquisa da União Europeia, dos Estados Unidos, eles estão pesquisando, isso não serve. E você vê ainda pessoas tocando nessa tecla, dizendo, não,
Eu usei, eu me salvei. Você não se salvou por conta disso. Se você usasse o olho grego, você ia dizer, foi o olho grego que me salvou. Entendeu? Se você bebesse, tomasse copaíba, andiroba, você vai dizer, foi a copaíba. Não, não foi isso. Isso você se salvou por outros fatores. Felizmente, o vírus não é tão letal. Ele toma muitas pessoas, mas ele não mata tantas pessoas quanto ele. A letalidade dele é de menos de 2%. Só que 2% no universo de 200 milhões vai morrer muita gente. E aí a gente não pode... E o que complicou muito no Brasil também são as condições nutricionais, né? As doenças crônicas. O Brasil ele tem um número de pessoas que têm problema de hipertensão, de vários outros tipos de doença, é muito elevada essa situação. Para a gente já ir finalizando, Elcio, eu já te convido para você estar sempre com a gente falando sobre a CPI, porque a sua concepção dentro de uma análise científica, política, ela é fundamental para esse debate. E o Instagram ele limita porque tem muito assunto, né? Sim. Mas a gente já finaliza para me pedir para você deixar aqui a tua consideração sobre a questão da vacinação. O Instituto Butantan ele declarou que a indefinição do governo da China em liberar a exportação de um insumo farmacêutico ativo chamado IFA, necessário para a produção da Coronavac, pode afetar o cronograma de vacinação contra a Covid-19 a partir de junho. E a gente não é só a partir de junho, nós já estamos sentindo, né? Que essa situação da vacinação ela está caminhando a passos muito lentos. E uma das situações dentro da Covid-19 que vai ser apurada é se houve irresponsabilidade ou não, principalmente no discurso de fala do presidente Bolsonaro, quando houve o rompimento, né, e a falta de diplomacia com outros países, no qual a gente está recebendo o grande reflexo disso nessa situação. Porque isso preocupa cada um de nós. Quem é que não está aqui na expectativa de se vacinar, né? A gente vê que no Brasil as pessoas estão se vacinando, já chegou até os 50 anos, mas a gente precisa avançar. Então, você pode fazer uma declaração breve sobre essa situação e já deixar uma pauta aí para as pessoas ficarem curiosas para a próxima segunda-feira. Se você estiver disponível na agenda, né? Vai ser um prazer, viu, Érica? Eu chamo a atenção o seguinte. Primeiro, eu aproveito para mandar um abraço para os meus amigos. Eu faço parte, orgulhosamente, junto com outros valorosos colegas, da Comissão de Relações Internacionais da OAB. Mando um abraço para todos os meus colegas de lá. E o que a gente fala nessas relações internacionais? Érica, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 6 anos consecutivos, a China é o nosso maior parceiro comercial. O país que mais compra do Brasil. O Brasil tem um superávit nas relações econômicas. O Brasil vende mais do que compra. E a China é o país que mais compra. As pessoas, no primeiro momento, o presidente Bolsonaro, ele ideologizou essa relação. Eu não quero saber se a China é capitalista, comunista, ela é frentista, ela seja lá o que for, ela compra da gente. Não é, para mim, a democracia ideal, como também não é, para mim, a democracia ideal a da Arábia Saudita, a da Jordânia. E ali eles compram do Brasil também. Eu quero que eles comprem cada vez mais. Então, um discurso refratário à China pode fazer com que eles deem uma freada em mandar os insumos necessários à Fiocruz, ao Butantan, para que a gente tenha vacina. Eu estou esperando, meu braço está no aguardo também. E aí, eu também. O que ocorre? Eu acho que não cabe você ideologizar parcerias comerciais. Quem quer comprar, que bom, compre. E quem quer vender coisas boas para o Brasil, que bom que venda. Eu não estou preocupado quem é que está governando e qual o regime que aquele país segue. Né? Eu quero vender para todos. De esquerda, de direita, de centro, tanto faz. E aí, mais uma vez, eu acredito que todos nós, eu, você, o webnauta que está nos prestigiando, a gente tem que exercer a nossa cidadania e cobrar das autoridades esse tipo de comportamento. Olha, não importa a cor do gato, eu quero que ele pegue o rato. Então, vamos lá, trazer coisas boas para o Brasil e vender nossos produtos para o exterior também.
Eu acho que eu coloco até um adentro aqui, porque quando nós passamos pelaquela crise do oxigênio, inclusive Venezuela doou o oxigênio aqui para o Amazonas, né? Você utilizou o verbo correto, tá? Que alguns querem negar. Houve doação. Não foi, houve compra, mas o governo venezuelano, inclusive, teve o dedo de uma querida amiga, que é deputada oposicionista, mas teve o dedo dela, né? E o Uretes Drogo, que morou no Amazonas. O governo venezuelano doou. Vamos repetir nomes. Nicolás Maduro doou oxigênio para o Amazonas. Doou, não entendeu, não. Uma parte foi doada. E aí a gente não vai receber porque é do Maduro, que se diz socialista? Não, vamos parar com essa tolice. Eu acredito que isso tem que ser importante ser destacado no nosso debate, porque quando a gente está falando sobre a CPI, que está fazendo a apuração de todas as situações que ocorreram em todos os estados do Brasil sobre a questão da pandemia da Covid-19, uma coisa que está trazendo à tona na nossa discussão, no nosso debate, e que está trazendo prejuízos para todos nós, todos, é a questão da polarização política. Eu acredito que a gente podia tirar um momento para falar só sobre polarização. Porque se a gente falar sobre polarização, o conceito, como ela está tão intrinsecamente, profundamente relacionada no nosso dia a dia, no valor do pão, porque esse tempo de pandemia, que todo mundo está passando por dificuldade, a gente está sendo massacrado. Aumentou o valor de tudo, principalmente dos elementos fundamentais de sobrevivência, que é a alimentação, energia, água, medicamento. Então, tudo que é necessário para a saúde e para a manutenção da vida humana de elemento básico, tá um preço exorbitante. E aí, Érica, eu pego carona na fala do Leandro Prestes, que está nos prestigiando. Ele coloca fornecedores, eles fornecem matérias-primas, e clientes, eles compram produtos nossos. Ele completa, o Leandro Prestes, colocando, merecem respeito. A gente não pode fechar portas. E eu acho que a gente tem que fazer esse momento dessa conversa, porque essa posição do Convergente, justamente com os nossos convidados, mandando um abraço para a doutora Carolina Castelo Branco, para o Maurílio, que sempre está aqui com a gente. E a gente vai ter outros convidados, está com a porta aberta, porque o importante é levar informação. E hoje, Elcio, você está trazendo uma grande contribuição novamente para essa discussão. Você que está assistindo, compartilha, acessa o Convergente. Nós temos muitas matérias autorais que levam você a pensar um pouco sobre como essa verdade, aparentemente muito arquitetada, né, está trazendo prejuízo para a gente. Olha, é sempre um prazer, viu? E eu diria, para concluir, Érica, esse tema, a CPI pode até não estar sendo formada pelos políticos dos meus sonhos, né? Mas é através da nossa participação e com os políticos que nós temos em Brasília, que foram escolhidos pela população de cada estado, que nós podemos chegar a uma conclusão. Eu acho um absurdo. Pessoas morreram no pulmão do mundo, que é o Amazonas, asfixiadas. Eu adoraria chegar a uma conclusão em relação a isso, independente de quem esteja ou quem não esteja na CPI. E aí cabe a nós fiscalizarmos, acompanharmos e cobrarmos. É interessante e triste, lamentável, quando a gente fala sobre esse episódio. Ele dói. Ele dói no corpo, ele dói na mente, quando vem a memória daquelas cenas das pessoas tão próximas, que eu tive pessoas próximas mesmo. Eu tenho um grupo do WhatsApp por elas, que é de mulheres que estão se apoiando, e eu lembro que naquele momento todo mundo entrando em contato, mandando um WhatsApp, tá morrendo fulano, tá morrendo ciclano, não tem oxigênio. Gente, foi assim um apocalipse. É como se tivesse o final do mundo. E a gente não consegue imaginar na prática, porque eu não passei, né? Eu não estava naquele momento, mas assim, deve ter sido situações psicologicamente, os profissionais de saúde, eles estão desgastados. Com Eles estão certeza. doentes psicologicamente, porque tiveram que sedar
pessoas para que elas não sofressem tanto. Ó, que situação. Érica, não vai ser com uma atitude negacionista ou obscurantista. Não, eu vou me salvar usando a fitinha do Bonfim, usando o olho grego. Não vai ser dessa forma que nós vamos abordar e É minimizar verdade. a dor dessas pessoas e a nossa dor também, né? Então, vai ser com o auxílio da ciência e da racionalidade que a gente vai tentar dar um freio nisso e que sirva também para a avenida que nos aguarda, né? Num futuro próximo, amanhã, a gente já pode agir de acordo com a racionalidade, ainda que tenhamos emoções, que isso é normal, mas virar as costas para a ciência, eu acho que é suicídio. Verdade. E você que perdeu essa live, ela vai estar disponível no nosso YouTube, o Convergente. Professor Elcio vai ter uma matéria escrita dessa live, a gente sempre compartilha com você, né? E estou me comprometendo aqui com as pessoas que estão assistindo para fazer um cronograma dos nossos temas, né? De acordo com a sua disponibilidade. Eu sei que você é um homem muito ocupado, mas eu agradeço imensamente a sua participação e é sempre uma satisfação te ouvir. Veja bem, olha só, Érica, a satisfação é recíproca minha de bater papo com você, de ser prestigiado por uma pleiade de pessoas fantásticas que acompanharam a nossa live. Eu estou vendo aí o Silva, o Sérgio Litaif, que com, com pujança dirige a Amazonas Tour. Olha só que beleza. Neto Simonetti, a gente está brindado com os webnautas que estão nos acompanhando também. Então, Érica, uma satisfação. Eu entendo que esse nosso bate-papo é um alicerce, é uma fundamentação para o exercício da cidadania, que nós devemos exercitá-la cotidianamente. Então, mais uma vez, eu agradeço a você, aos webnautas que participaram, ainda que nem todos tenham concordado, mas eu acho que é da discussão que sai o novo, né? Às vezes é de opiniões antagônicas que você tem a síntese. Eu aproveito, que eu não falei no começo, para desejar, Érica, ontem foi o Dia das Mães, então desejar um feliz Dia das Mães para todos, né? E a gente vê que a própria vida que nos foi legada, ela é fruto de duas pessoas antagônicas, um homem e uma mulher, né? Então, a divergência, ela leva ao novo. Então, importo com divergência. Eu acho que a divergência é rica. O que eu não gosto é de apostar no obscurantismo, em negar conhecimento, em negar a ciência. Muito obrigada. Um beijo para você, Elson. Um beijo para todo mundo que está acompanhando. Fica ligado no Convergente. Nós temos muita informação para você. Acesse a gente.